Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na Via Sacra meditamos a paixão de nosso Salvador, que não mediu esforços para nos salvar. Pela encarnação, fez-se próximo de cada um de nós. Pela paixão, sofreu todo o desprezo e a crueldade da humanidade. Morreu como um criminoso, mas com água e sangue que deu seu lado, jorraram. Fecundou a terra, venceu o pecado e fez brotar a vida nova da árvore da vida. A cruz redentora e, por fim, ressurgindo, deu-nos a vida nova. Esse mistério salutar pede de cada um de nós uma vida convertida como resposta de fé a Ele, que nos envolve em seu amor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o até a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Tinham acendido uma fogueira no meio do pátio. Estavam sentados ao redor. E Pedro sentou-se entre eles. Uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, o encarou bem e disse: "Este homem também estava com ele." Mas ele negou, dizendo: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: "Você também é um deles." Pedro respondeu: "Homem, não sou não." Cerca de 1 hora depois, um outro insistia: "Esse homem aqui certamente estava com Jesus, pois também é galileu." Pedro respondeu: "Homem, não sei o que você está dizendo." E imediatamente, enquanto ele ainda falava, um galo cantou. Então o homem se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: "Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes." E indo para fora, Pedro chorou amargamente. Jesus dispensa um olhar de misericórdia a Pedro. O Senhor reconhece o medo que habitava o seu coração. Pedro, ainda com o coração endurecido, fraquejava em sua fé. 3 vezes me negarás, disse Jesus. E assim aconteceu. O olhar penetrante do mestre não era de cobrança ou de advertência, mas de profunda compaixão. Desse modo, penetra o coração de Pedro e o leva ao arrependimento. Agora, como um cordeiro, ele seria conduzido ao matadouro. Oremos. Senhor Jesus, dai-nos a força para nos mantermos fiéis aos vossos ensinamentos. Ensina-nos a olhar com misericórdia, que a força de vossa palavra e no testemunho de vossa cruz possamos ser discípulos missionários com um olhar de misericórdia. Coração compassivo, comprometido com a justiça do reino, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olhai e escutai no Senhor nosso Deus, iluminai nossos olhos, para que não adormeçamos na morte. Primeira estação: Jesus é preso e condenado à morte. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era o dia da preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles gritaram: Fora, fora, crucifique-o. Pilatos lhes disse: Mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: Nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado. O sol estava próximo do centro do céu quando Pilatos levou Jesus novamente aos judeus. O pretório estava repleto de pessoas, os partidários do sumo sacerdote, mas também muitos curiosos e desavisados. Pilatos o apresenta como rei. Contanto, os israelitas abraçam César e negam a realeza da casa de Davi. Eles abraçam a escravidão e a dominação estrangeira. Abraçam o pecado. O Salvador é entregue como uma mercadoria em meio ao êxtase dos partidários do templo terreno. Já o templo de Deus, o próprio corpo do Salvador, será oprimido pelo peso da cruz. Os olhos do Senhor se voltam para a casa, para os seus juízes e algozes. Seu coração acelera, seu preciosíssimo sangue correrá pelo seu corpo. Logo, este mesmo sangue será derramado por todos, inclusive os que berravam: Crucifica-o. Oremos. Senhor Jesus Cristo, conduzi-nos no caminho de vossa cruz, ensinai-nos a expandir o coração para alcançar a todos, assim como a luz do sol nos ilumina e dá vida à obra da criação. Que os ecos da injustiça, condenação contra vós, nos motivem na busca da justiça e da paz. Rogamos a vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. A misericórdia e a fidelidade se encontram. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação, Jesus carrega a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa em torno de Jesus. Tiraram a roupa dele e o cobriram com um manto vermelho. Traçaram uma coroa de espinho e a puseram em sua cabeça, e uma vara em sua mão direita. E se ajoelhavam diante dele e zombavam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! Cuspiram nele, pegavam a vara e com ela batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas e o levaram para crucificar. Coroado de espinhos está o rei. Os dolorosos espinhos são enterrados em sua carne.
O sangue escorre em sua sagrada face. Seu misericordioso olhar voltou-se para aqueles que zombavam dele. Seus corações estavam endurecidos, a maldade estava estampada nas risadas de escárnio. Com compaixão, Jesus os abençoou com os respingos do sangue que banha seu rosto. O Senhor despojou-se totalmente de si, doou-se por inteiro, foi humilhado, chagado, desfigurado por nós. O amor amou-nos, sofrendo por nós no caminho da cruz. Senhor Jesus, Rei dos Reis, volta para nós o vosso misericordioso olhar. Que os espinhos da vida nos unam a vós e a vossa paixão. Que o coração dos seres humanos se converta à vossa misericórdia. E com os corações renovados, verdadeiramente vos reconheçam como Rei. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O amor não consiste em sentir grandes coisas, mas em despojar-se e sofrer pelo amado. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Então Pedro lhe pediu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse: Venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E lhe disse: Homem fraco na fé, por que você duvidou? Caído por terra, o Senhor trazia Pedro em sua mente. Lembrava dele com misericórdia. Visualizou então aquela cena na qual andou sobre as águas, estendendo seus braços. Salvador em direção a Pedro, o diz: Vem, andando em direção a Pedro, e este ao seu encontro, ambos vão se aproximando. Mas perante ao vento, as adversidades da vida, Pedro começa a ter medo e afunda. O Senhor, ouvindo o apelo de Pedro, entende, estende a mão e o salva. Da mesma forma, ele, no caminho da cruz, estende as mãos para nós e nos salva. Assim hoje, uma vez mais, o Senhor nos pergunta, diante da nossa falta de fé, por que duvidastes? Senhor, aumenta nossa fé. Oremos. Senhor Jesus, vós que estendeis os braços para nos salvar, olheis bondoso para todos os que por medo são incapazes de vos encontrar. Dai-nos o dom da fé
que vos procuram em todos os lugares e em todas as pessoas, e que neste encontro sejamos transformados em seres integralmente humanos. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela cruz tão oprimido, trai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação: Jesus se encontra com sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E Maria disse: minha alma exalta o Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Eis que de agora em diante todas as gerações me considerarão feliz, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo. Os olhares se cruzam, os dois olhares mais termos que observam o mundo se voltam um para o outro. Ambos os corações batem na mesma sintonia. O coração de Maria, que antes exultante cantava a salvação do Magnífico, agora contempla a face cruenta da paixão. No último do seu ser, a humilde serva acolhe a dor do seu Salvador e com ele caminha ao Calvário. Entregue totalmente a Deus, Maria é o modelo de união nas dores da paixão. Bem-aventurada é Maria por ter sido aquela que mais intimamente se ligou a Jesus e na hora derradeira, eis diante do Salvador, humilde serva, a mãe que o Pai lhe havia reservado. Quão doce o encontro destes olhares dolorosos. Oremos. Senhor Jesus, vós que sois a fonte de toda a vida, conduzi-nos ao verdadeiro encontro convosco e com o próximo. Adoçai o nosso olhar para vermos a realidade do mundo com a mesma compaixão que os vossos misericordiosos olhos viram. Transformai-nos o coração e o olhar para sermos fiéis e humildes como a Virgem das Dores, vós que sois e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Ensina-nos, Senhor, a chorar com aqueles que choram, a sorrir com aqueles que sorriem. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação: Simão, o sirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eles, porém, insistiam aos gritos, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que, a pedido deles, fosse atendido. Libertou aqueles que eles queriam, que tinha sido posto na prisão por rebelião e homicídio. Quanto a Jesus, o entregou à vontade deles. Os olhos do Senhor passam pela multidão que olha curiosa para os condenados. Uns riem, outros expressam suas raivas. Entretanto, no meio da multidão, há um homem que caminha apressado. É visível que anda preocupado com outros assuntos. Os guardas o chamam e forçam a carregar a cruz. Mal sabia ele a quem estava estendendo as mãos. Mal sabia ele que abraçava a cruz de sua própria salvação. Os olhos de Jesus o contemplam. Se este homem soubesse a graça que receberá, isto é, carregar o madeiro repleto do sangue do Salvador. Se a cruz parece pesada, o fardo é leve. Se a exigência dos guardas é agressiva, o jugo do Senhor é suave. Este homem, ao carregar a cruz, encontra o verdadeiro descanso no manso e humilde coração. Oremos. Senhor Jesus, concedei-nos a disponibilidade de coração que se desdobra em serviço, que exemplo de Simão de Cirene, sejamos solícitos a vós e tomemos parte na cruz. Abri os nossos olhos e conduzi-nos ao vosso manso e humilde coração, para que nele encontremos descanso. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em extremo desmaiado, deve auxílio tão cansado, receber do Sirene, receber do Sirene, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens. Homem do sofrimento e experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Na verdade, são nossas doenças que ele carregou, são nossas dores que ele levou em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria em paz, e por suas feridas é que nos veio a cura. O sangue lhe corria do topo da cabeça até a ponta da barba. Seu rosto está desfigurado, suas forças físicas estão se esvaindo, assim como seu andar
cambaleante, seu olhar também vagueia por entre a multidão. Os ânimos dos algozes vão se exasperando. A raiva de cada chibatada é descontada com furor. Mas Jesus encontra conforto no gesto de uma piedosa mulher, Verônica. Ela lhe dá o véu para que ele possa enxugar a sua divina face. Sangue e suor formam a imagem que no pano é impressa. A sagrada face do Senhor aparece no pano da mesma forma que aparece em todo gesto de caridade. O seu olhar pousa sobre aquela que agiu com misericórdia. Oremos. Senhor Jesus, conduza-nos no caminho da misericórdia. Que é exemplo de Verônica, tenhamos um coração solícito a todos os que sofrem, estendendo o lenço de nossas vidas aos que choram. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em minhas entranhas um espírito resoluto. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Perguntou-lhes então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, respondendo, lhe disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue quem lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Eu também lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Segunda vez, com o rosto por terra, caído, humilhado e ultrajado, Jesus revê a cena na qual pergunta aos seus apóstolos: quem eles dizem ser? Ele, Pedro, afirma com o Cristo, o ungido do Pai. Assim o Senhor, voltando-se para ele, afirma: como a pedra da igreja, essa que é a sua. Ela é seu desejo para o mundo. A igreja é seu sinal visível, seu sacramento, e é por ele, por meio dela, que a humanidade encontra a plena unidade com ele. Por ser dele, o inferno não pode prevalecer sobre ela. Vislumbrando a sua igreja, o seu rosto salvador nela, o Senhor se levanta e continua o seu caminho. Oremos. Senhor Jesus, olhai para a vossa igreja, que peregrina nesta terra, rumo ao reino definitivo,
que a vossa segunda queda nos reerga diante das adversidades e nos faça encontrar forças em vosso corpo e sangue. Isso vos pedimos a vós, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra vez desfalecido pelas dores, abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Grande multidão do povo seguia Jesus, e também mulheres, que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. O Senhor, como em tantas vezes em seu ministério, voltou o olhar para as mulheres que choravam pelo caminho. Movido de compaixão, mesmo em meio à dor, ele as consola. Olhando-as, ele a vê o crime coletivo praticado por Jerusalém. O justo foi condenado sem culpas, ele se fez culpado para nossa salvação. Ele as coloca diante da profundidade do mal, sai da superficialidade que nos é facilmente acessível e as lança para tomarem parte da culpa que também as cabe. Chorai por vós mesmas e chorai por vossos filhos, isto é, ele as instruiu quanto à responsabilidade perante o mal. Jesus as consola, pois compreende que este mal não se restringe a ele, mas fere a todos. Oremos. Senhor Jesus, volvei para nós o vosso olhar, abri os olhos para vermos as situações de maldade e sermos vosso sinal de bem e de paz. Que a palavra de Deus nos ajude a sair da superficialidade e adentremos na profundidade do sofrimento do outro. Isso pedimos a vós, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com efeito, à medida que aumentam para nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por Cristo, aumenta a nossa consolação. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, chefe dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E dizia a todos: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz a cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por causa de mim, a salvará. Caído por terra pela terceira vez, o Senhor se lembra da multidão que o acompanhava. O olhar do Senhor se volta a todos aqueles que queriam se salvar sem abraçar a cruz. Jesus vislumbra a humanidade que quer caminhar só, por suas próprias forças, negando a necessidade da graça de Deus. Além disso, olha o interior dos corações individualistas. Estes negam a vida plena a todos. Querem o poder, o prazer e o possuir como finalidade de suas vidas. O ser humano que vive para as coisas terrenas permanece sempre preso à terra, rasteja preso ao mundo, está escravizado. Na força da liberdade, Jesus novamente se levanta. Ele, o Senhor, se volta para cada um de nós e nos diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Senhor Jesus Cristo, dispensador da vida e da liberdade, transformai os nossos corações e dai-nos a força para combatermos o individualismo e as escravidões que habitam em nós. Que sejamos a vosso exemplo despojados de nós mesmos e dispostos a vos seguir. Ainda que em meio ao sofrimento e desprezados pelo mundo, pedimos a vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Vai terceira vez prostrado pelo peso redobrado nos pecados e da cruz, nos pecados e da cruz, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 10ª estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica. E a túnica não tinha costura. Era feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então disseram uns aos outros: não vamos rasgá-la, vamos tirar a sorte para ver com quem vai ficar. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram minhas roupas entre si e sortearam minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Jesus Cristo, despojado de suas vestes, vislumbra Adão. Olha-o nos olhos e retira-lhe a vergonha do pecado.
Adão e Eva, ao pecarem, cobriram-se com as vestes para se esconderem. O Senhor, livre de qualquer pecado, é despojado de suas vestes e assim nos reinsere no paraíso. O Cristo na cruz é o estandarte da salvação. Ele nos recupera a imagem e semelhança. Cristo, o novo Adão, manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe revela a sua altíssima vocação. Cristo é o modelo de despojamento e de plena entrega à vontade do Pai. Despojado, ele deixa de lado os sinais da posição social. Maltratado, ele assume todos os sofredores. Oremos. Senhor Jesus, luz que ilumina a todos, incindi sobre nós a vossa luz, que nos liberta do pecado. Reintegrai-nos à vida e retirai-nos as escamas dos olhos. Conduzi-nos no caminho do despojamento de nossas falsas seguranças e ensinai-nos a sermos mais humanos. Esperando sempre em vós, entregamo-nos a vós, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Ele ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança a qual Ele vos chama, a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos. Dos vestidos despojado, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Eram 9h da manhã e o crucificaram. E havia a inscrição com o motivo da condenação que trazia escrito: o Rei dos Judeus. E com Jesus crucificaram 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda dele. Os que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também o chefe dos sacerdotes, com os doutores da lei, o ridicularizavam, dizendo entre si: salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. O Messias, o Rei de Israel, que ele desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. A cada martelada, quando os pregos vão penetrando mais profundamente a sua carne, a dor física se faz tão forte que os olhos se contraem, a vista escurece, o Senhor se contorce sob o madeiro, enquanto a respiração se torna mais ofegante. O sangue escorre pelas feridas, respingam nos algozes, banham a terra que o cerca. Quando a cruz é elevada, Jesus volta seu olhar aos que estão ao seu lado da cruz. Vê aqueles que o seguiam, mas também vê aqueles que zombam dele. Do alto do trono da salvação, na cruz,
redentora do estandarte da paz. Jesus abraça o mundo. A salvação alcança do Gólgota as inções da terra. O Rei rege com toda a sua majestade. A vida humana, ele lança sobre ela a boa semente. Dá de si seu corpo e sangue como alimento que cura as feridas. E escreverei, Senhor, vossas chagas em meu coração, para que nelas eu leia a dor e o amor. Oremos. Senhor Jesus, Salvador da humanidade, olhai-nos do alto de vossa cruz e dai-nos a salvação. Derramai sobre nós o sangue que lava as nossas vestes, sujas e corroídas pelo pecado. Que a boa semente de vossa entrega derradeira germine, cresça e floresça em nossos corações. Reinai sobre nós, vós que vives com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Às 15h, Jesus deu um grande grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido significa: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam aí, ao ouvirem isso, diziam: veja, ele está clamando Elias. Um deles correu para ensopar uma esponja em vinagre e, prendendo-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixe, vamos ver se Elias vem descê-lo. Então Jesus, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário foi rasgado em dois, de alto a baixo. O centurião que estava diante de Jesus, vendo-o expirar desse modo, disse: realmente, esse homem era filho de Deus. O Senhor fecha os olhos. Já não há mais agonia. A respiração, antes lenta e dolorida, cessou. Da mesma forma, seu coração, que antes batia de forma mansa e humilde por cada um de nós, agora está parado. O amargor do vinagre dos nossos pecados já não é mais sentido, pois foi misturado com o sangue do Cordeiro que santificou todas as coisas. O véu do templo está rompido. O Santo dos Santos é o próprio Cristo crucificado. Deus se revelou a nós em nós mesmos. Encarnado, fez um de nós, para nos mostrar quem nós somos, imagem e semelhança de Deus. Morto, restituiu-nos em nossa dignidade. Como filho, fez-nos filhos do Pai pelo Espírito.
Oremos. Senhor Jesus, fonte de toda a caridade e mestre de todos os povos, ensina-nos a verdadeira entrega que faz germinar e frutificar a vida em toda a sociedade. Que a vosso exemplo sejamos semeadores da justiça e da paz, falando com sabedoria e ensinando com amor. Recorremos a vós, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se quereis progredir no amor de Deus, meditai todos os dias a paixão do Senhor. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Ó, que grande é minha dor, ó, que grande é minha dor. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e também do outro, que tinham sido crucificados com Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E se cumpriu a escritura: nenhum osso dele será quebrado. E ainda outra passagem que diz: olharão para aquele a quem transpassaram. Sangue e água jorram de seu lado aberto. A Igreja, esposa de Cristo, nasce do lado aberto do novo Adão, como Eva nasceu do lado aberto do primeiro. Dessa fonte de água viva brotam para nós os sacramentos. Não há mais sede para aqueles que bebem desta fonte. Aqueles que bebem desta água se tornam fontes que jorram para a vida eterna. O Senhor não guardou nada para si, mas se doou sem medidas. Nesta doação, Ele nos insere em seu ministério, em seu próprio corpo, e nos convida a caminharmos juntos rumo à terra prometida. Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Oremos. Senhor Jesus, dai-nos de beber, alvejai as nossas vestes em vosso sangue salvador. Purificai-nos o coração e permiti-nos entrar em vosso lado aberto, para aprendermos de vós, que sois manso e humilde de coração. Ensinai-nos a oblação que sobe aos céus como louvor e que na terra constrói o reino. Confiamo-nos a vós, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Do madeiro vos tiraram e amai vos entregaram, com que dor e compaixão, com que dor e compaixão, pela Virgem dolorosa, vossa mãe
14ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. José tomou o corpo, o envolveu num lençol de linho limpo e o colocou no túmulo novo, que ele havia escavado para si na rocha. Depois, rolando uma grande pedra na entrada do túmulo, foi embora. Estava aí Maria Madalena e a outra Maria sentadas diante do sepulcro. Um silêncio sepulcral paira sobre a terra. O rei foi colocado no sepulcro, o sudário envolvido em seu corpo. O sangue do Senhor, que pinta no sudário, e a sua própria integra, clama ao Pai. A voz do sangue do teu irmão, desde o solo, clama a mim. Da mesma forma como o sangue de Abel, o sangue do Redentor cai sobre todos aqueles que praticam a injustiça, que aceitam o pecado como normativa de vida e não caminham em busca da face do Salvador. No sepulcro, Jesus nos inspira a deixarmos o orgulho de lado e assumirmos a nossa pequenez e sermos humildes. Oremos. Senhor Jesus, servo sofredor, que em vossa entrega nos ensinastes a humildade. Ajudai-nos a termos forças para deixarmos de lado tudo o que para nós é motivo de falso orgulho e abraçarmos somente o verdadeiro sinal de glória, a vossa cruz redentora. Da mesma forma, inspirai-nos a ter os olhos abertos para ver e os ouvidos atentos para ouvir o clamor de nossos irmãos. Isso vos pedimos, a vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O caminho da sabedoria é o caminho da humildade. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram, magoado o coração, magoado o coração. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 15ª estação. Jesus ressuscita. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então, Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis. Estava enrolado em lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos de acordo com a Escritura. Tendo chegado Pedro ao sepulcro, encontra a pedra removida e a mortalha do Senhor dobrada ao canto. Com esse sinal, o Senhor avisa a nós, sermos dele, de que retornará para cear conosco, sepultar-se com Cristo, deixar morrer em nós o que nos afasta do Senhor. Permite-nos abrir os olhos e enxergarmos o caminho, tomando parte desta mesa.
ceando com Ele, também ressuscitamos. Morrendo com Cristo, com Ele vivemos. Por isso, ressuscitemos com Cristo, busquemos as realidades celestes. Tenhamos gostos pelas coisas do alto. Oremos. Senhor Jesus, ensina-nos a escolher sempre as primeiras coisas, a buscarmos as coisas do alto. Dai-nos coragem para negarmos o que nos afasta de vós e abraçar as coisas que de vós nos aproximam. Ficai conosco, Senhor. Batei-nos à porta e dai-nos a graça de atendê-lo, abrindo a porta e ceando convosco. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Ao final desta caminhada, depois destas estações, queremos proclamar: Cristo Mestre, fala-nos com sabedoria, ensina-nos com amor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: Alimente os meus cordeiros. De novo Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: Toma conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você é meu amigo? Então Pedro ficou triste, porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se era seu amigo. E disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabe que sou teu amigo. Jesus lhe disse: Alimente as minhas ovelhas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.